E vamos agora para Brasília, porque enquanto a vida do cidadão comum é colocada na ponta da lança com essa cena horrorosa que a gente viu de uma pessoa dentro da própria casa tendo uma crise de choro quando viu um prédio desabar com gente dentro, os nossos políticos estão ali vendo os seus privilégios serem julgados no Supremo Tribunal Federal. Thaisa Oliveira. É isso, Madá. Deve ser retomado amanhã o julgamento no Supremo Tribunal Federal que pode restringir o foro privilegiado para senadores e deputados federais. Esse julgamento foi iniciado em maio do ano passado, foi suspenso, retomado em novembro, suspenso outra vez por um pedido ali do ministro Dias Toffoli para ler o processo, para ganhar mais tempo, e deve ser julgado, então, amanhã, deve ser retomado amanhã, entrou na pauta do Supremo Tribunal Federal desse dia 2. Pelas regras atuais, tem direito a esse chamado foro privilegiado não só deputados e senadores, né, mas também ministros de Estado, próprio presidente da República, vice-presidente, governadores, prefeitos, que são julgados pelo próprio Supremo Tribunal Federal ou por instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça. Apesar desse julgamento no Supremo Tribunal Federal ter sido interrompido, 7 dos 11 ministros que votaram até agora já então se posicionaram por uma restrição ao foro privilegiado. A proposta apresentada é que deputados e senadores, então, só sejam julgados pelo Supremo caso cometam crimes no exercício do mandato e crimes que tenham relação com o cargo que eles ocupam. Então, crimes que não têm relação com o cargo de senador ou deputado federal e que não tenham sido cometidos no exercício do mandato não serão, então, por essa proposta, julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar desse julgamento no Supremo Tribunal Federal, há uma PEC na Câmara dos Deputados que é um pouco mais restritiva em relação a essa questão do foro privilegiado. Essa proposta foi apresentada pelo senador Álvaro Dias, chegou à Câmara dos Deputados, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, uma das comissões da Casa, mas depois disso foi enterrada e está praticamente 5 meses, né, sem ser discutida na Câmara dos Deputados. Isso porque, depois dessa questão da intervenção federal, houve uma discussão no Congresso se as propostas de emenda à Constituição deveriam ou não continuar tramitando. E o próprio entendimento do presidente da Casa, Rodrigo Maia, foi de que essas PECs, né, que alteram a Constituição Federal, que não pode ser feito durante esse período de intervenção, continuem sendo discutidas nas comissões da Casa e não entrem na pauta do plenário. O problema é que, enfim, as lideranças partidárias não indicaram os deputados que deveriam compor uma comissão especial que deve analisar esse texto antes dele ser, então, votado em plenário, né? Isso, enfim, tem atrasado essas discussões e essa PEC está enterrada há 5 meses, completamente parada na Câmara. O deputado que foi relator desse texto da Câmara dos Deputados argumenta que alguns parlamentares têm usado essa intervenção federal como pretexto para empurrar de vez, né, para enterrar essa PEC que restringe o foro privilegiado. Isso porque, diferentemente desse entendimento, né, do que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, essa PEC limitaria o foro privilegiado ao presidente da República, ao vice-presidente da República e aos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Por isso, ela é encarada como uma proposta mais restritiva. O deputado federal Efraim Filho, então, foi o relator desse projeto na Câmara dos Deputados, diz, né, que, enfim, o Congresso, os congressistas não vão poder reclamar de que o Supremo está legislando e sendo ativista, coisas que, claro, não são da sua alçada. Isso porque, na visão dele, se o Congresso não faz o que deveria ser feito, o Supremo acaba atuando no lugar. O Supremo, logicamente, está agindo, né, para preencher esse vazio e essa lacuna deixada pelo próprio Congresso Nacional, que não poderá amanhã reclamar daquilo que não ajudou a construir.
E a crítica que pode ser feita ao Supremo é de não ter elaborado, né, uma interpretação que alcance os três poderes. E essa crítica, né, que pode ser feita ao Supremo, né, encontra respaldo em um estudo que foi feito no ano passado pela Consultoria Legislativa do próprio Senado. Segundo a consultoria, essa discussão do Supremo Tribunal Federal só vai afetar 1% das autoridades que hoje têm direito ao foro privilegiado. Segundo essa mesma relação, né, apresentada pela consultoria do Senado, aproximadamente 55 mil autoridades têm hoje o direito a ser julgado, né, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo, por instâncias, então, superiores, do que a gente chama de foro privilegiado. Por isso, a consultoria aponta que esse entendimento do Supremo vai afetar um número muito pequeno, que diz respeito aos atuais, né, deputados federais e senadores que estão no exercício do cargo. O deputado Efraim Filho diz, então, que espera que amanhã, né, já que há uma maioria no Supremo Tribunal Federal pela restrição do foro privilegiado, isso encoraje os deputados federais a votarem, né, pela matéria, a continuarem discutindo esse texto, que está parado em uma das comissões da Casa. Até agora já votaram, né, 8 dos 11 ministros, Luiz Roberto Barroso, Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux, Celso de Mello e o ministro Alexandre de Moraes, que também votou ali por uma restrição do foro privilegiado, mas não essa restrição que está em maioria, né, que é uma restrição que prevê que o foro fique, então, condicionado a crimes cometidos no exercício do mandato, né, e que tenham a ver com o cargo. Então, falta, claro, o voto do ministro Dias Toffoli, que foi quem fez esse pedido, né, para ter mais tempo com o processo, além dos votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Então, isso está na pauta de amanhã do Supremo, deve ser concluído amanhã mesmo esse julgamento do foro privilegiado, que começou há um ano, né, no dia 31 de maio do ano passado. Na verdade, Thaís, a gente vai acompanhar muito atentamente, porque, na minha opinião, esse é o grande julgamento que muda tudo na história da Lava Jato. Quem tem foro e quem não tem e para quê é o que muda quem pode ser punido na história deste país. Então, nós vamos acompanhar muito atentamente para ver quem é que vai para a cadeia, quem é que não vai, quem é que consegue fazer acerto e voltar para o Senado. Enfim, é algo muito importante para a história do Brasil e a gente está aqui, só de olho. É isso, né, Madá? Enfim, essa crítica ao foro privilegiado muito tem a ver com o fato da demora da análise, né, dos processos que envolvem autoridades que estão, então, com esse foro, né? Essa crítica de que, enfim, enquanto autoridades com foro, né, tem ali os processos postergados, enfim, muitas vezes os crimes acabam prescrevendo, enquanto isso na justiça comum tem uma tramitação um pouco mais acelerada, digamos assim. Então, de fato, é um julgamento ali que acaba interferindo diretamente na Lava Jato e a gente continua acompanhando isso amanhã. Bom, e essa reportagem para você compartilhar aí com seus amigos vai estar daqui a pouquinho lá no nosso blog, A Protagonista. Thaís, um beijo, até amanhã. Um beijo, até amanhã.